tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de junho de 2013, é um domingo. Nosso verbete de número 2690. Ele tem 6 páginas, 51 logias e 25 máximos. O tema apresentado é o Crescendo, Retrocognição, Neorresponsabilidade, e a especialidade é a Seriexologia. E ele foi muito bem escrito pelo nosso veteraníssimo professor Pedro Fernandes, também muito bem acompanhado. E então a tertúlia de hoje promete muitas informações e tares. Rememorações, Vamos então no nosso crescendo, tá certo? Então a definologia. O crescendo retrocognição neorresponsabilidade é o ato ou efeito de a consciência intermissivista lúcida, homem ou mulher, reconhecer, incrementar e qualificar os paradeveres intermissivos, autocompromissos maxproexológicos e obrigações evolutivas, após tomar conhecimento de informações autênticas acerca da trajetória seriexológica pessoal e grupal, holobiografologia. Na pensenologia, a neopensenidade cosmovisiológica facultada pelas retrocognições. Em fatologia, as consequências intraconscienciais, holossomáticas e maxproexológicas da autorretrocogniciologia. O fato de um intermissivista interassistencial poder dispor de informações geralmente acessíveis e acessadas somente pelas consciências. A antecipação humana das revelações intermissivas pós-mortem. Na parafatologia, a autorresponsabilização pós-retrocognitiva, o senso de responsabilidade proexológica incrementado pelas vivências retrocognitivas, a expansão da lucidez quanto aos paradeveres intermissivos, desencadeada pelas auto- e hetero-revelações serexológicas, a responsabilidade ego, grupo e policármica das personalidades consecutivas conscientes, as decorrências pessoais e grupais do ato de saber ter participado de equipex interassistencial durante a última intermissão. Eu li apenas 5 linhas, são mais de 20, são 23 linhas. Chama atenção também para o detalhismo, que nós temos 15 máximos. Na remissiologia, eu destaco 5 itens: a autocobaia seriexológica, autoconscientização seriexológica, autoprofilaxia prolexológica, detalhamento retrocognitivo e efeito da autoseriexualidade. Na frase enfática, nós temos: saber acerca do passado pessoal gera enorme efeito no senso de autorresponsabilidade proexológica. A retribuição evolutiva de tal mega-aporte deve ser realizada a cada dia, sine die. Na questionologia, você já pesquisou os efeitos intraconscienciais, holossomáticos e maxiproexológicos das revelações seriexológicas pessoais e grupais? Quais as consequências evolutivas práticas daí advindas? Na mega-análise feita pelo João Paulo, nós temos o dever, o encargo, a função, revelação, neodesafio, neopostura, neoparadever, neorrepresentatividade, mnemopensenidade, retropensenidade, comprometimento, crescendologia, incumbência, retrobiografia, retrocogniciologia, paraprospectivologia, holominemossomatologia, cronoevoluciologia, holomaturologia e seriexologia. Eu queria passar aqui 2 avisos para vocês, antes da gente entrar aí nas perguntas, no tema propriamente dito da aula de hoje.
Lembrando, então, o convite em nome de CAEC, Tertuliárium, Coral Tintas e Arte Tintas. É um convite do projeto Tudo de Cor, Revitalização do Tertuliárium. Você é o nosso convidado especial para a solenidade de entrega do Tertuliárium, Anfiteatro das Tertúlias Conscienciológicas, revitalizado pelo projeto Tudo de Cor da Coral. Será na sexta-feira, dia 21 de junho, às 14h30, aqui no saguão de entrada do Tertuliário. Estão todos convidados. Bom, também tem um recado da Sinvexis. Para quem não sabe ainda, né, hoje está sendo inaugurado o serenário no campus da Invexologia, às 15 horas, aqui na entrada no campus da Sinvexis, é na própria rua Maria Bobiac. Convidamos a todos para participar, pois esta é a última oportunidade para a visitação interna do laboratório. Após a inauguração, você somente poderá conhecer o laboratório como experimentador. O primeiro test drive ocorrerá no do dia 19 a 24 desse mês. E atualmente há 30 experimentos marcados. E após os testes drive, faremos os agendamentos para estes serenautas. E a gente informa também que hoje está acontecendo agora, iniciou às 11 horas, né, um almoço aí, churrasco de confraternização no próprio campus da Invexologia. Pessoal, então, estão todos convidados, vamos prestigiar então às 15 horas a inauguração, tá certo? Em busca do serenismo, da serenologia, enfim, tudo de bom. Então, ao professor Pedro, na Megapensenologia, na página 1, final da segunda linha. Poderia explicar melhor autoproexis crescendo paradeontológico? Sim, a ideia aqui foi sintetizar nesse Megapensene o Mater Pensene desse verbete. O que a gente quis dizer? Quando a gente programou, pensou na ProEx, junto com o evoluciólogo, extrafisicamente, normalmente existe uma tendência da gente programar uma série de atividades ao longo do tempo. Quando nós ressomamos essas informações, nós vamos readquirindo lucidez com relação a elas, justamente conforme esse tempo vai passando. Então, esse crescendo paradeontológico, quer dizer, o nível de responsabilidade que a gente tem conforme essas informações, isso não vem de uma vez só. Eu penso, por exemplo, se eu soubesse de tudo que eu estou fazendo e vivendo e tendo de informação hoje, quando eu cheguei no Instituto, por exemplo, talvez isso não fosse ser tão fisiológico, fosse causar alguma repercussão. Então, essas informações elas vão sendo disponibilizadas conforme a gente vai, de algum modo, mostrando o serviço, conforme a gente vai exibindo algum fôlego para justamente suportar essas informações. Então, esse crescendo na autorresponsabilidade, ele acontece para e passo às demandas dos amparadores, aos ensejos que acontecem na nossa ProEx. Então, a ideia foi justamente dar essa visão cronológica com relação à responsabilidade. Na Fatologia, página 2, segunda linha, ele pergunta: por que ocorre o fato de um intermissivista interassistencial poder dispor de informações geralmente acessíveis e acessadas somente pelas consciexes? Por ter feito o curso intermissivo, há esta facilitação do acesso pela sua interassistencialidade atuante? Eu acho que esse segundo fator é o principal, né? O curso intermissivo é o pré-requisito e a gente tem assim uma condição básica para poder estabelecer as bases da nossa ProEx, aquilo que a gente programou junto também na Max ProEx, mas eu acho que o desempenho em termos assistenciais, conforme ele vai acontecendo, a pessoa já pratica TENEPS, tem alguma desenvoltura com parapsiquismo, se ele encaminha com os processos de epicentrismo, enfim, se ele tem uma liderança mais abrangente, ele começa a dispor, pela ajuda dos amparadores, principalmente, de informações que geralmente ele só teria quando dessomasse.
Então, a nossa tentativa é justamente diminuir esse gap da lucidez que nós tínhamos extrafisicamente, e aí com a ressoma ao restringimento, nós perdemos, entre aspas, os cons e vamos readquirindo. Então, esses assuntos, quando a gente mexe com retrocognição, com o processo da genopensenidade que se chama, né, as ideias inatas, essa pensenidade que a gente tinha extrafisicamente, essas informações, quando a gente mexe com isso, a tentativa é otimizar e intensificar essas informações. Então, se nós pudermos hoje dispor de um nível de lucidez mais assemelhado, né, mais próximo daquilo que a gente tinha extrafisicamente, e é uma tendência, né, uma frente forte que o professor Valdo tem trazido muito nas mini-tertúlias, nas próprias tertúlias que ele vinha coordenando, no sentido da gente pensar mais nas comunex avançadas, da gente pensar mais como consciex. Então, esses assuntos nos ajudam a justamente fazer essa afinização e aumentar a nossa lucidez. Então, foi nesse sentido para a gente começar a valorizar as informações que nós temos hoje aqui e comparar, porque dependendo dos temas, dependendo da ocasião, dependendo assim do próprio ensejo e do tema mesmo, às vezes essas informações elas já estão ultrapassando a média daquelas que a gente tinha antes de ressomar. Então, a gente ter lucidez para isso, eu vejo que é o mais importante. E aí, obviamente, como consequência, a responsabilidade aumenta muito, porque a pessoa não vai mais poder dizer que não sabia, que não estava claro, que aquilo não ficou, de algum modo, muito bem detalhado para ela. Então, a ideia foi justamente pontuar essas questões. Agora, em parafatologia, na página 2, sexta linha, você poderia falar das repercussões atuais das visitas extrafísicas às comunexes avançadas? Eu vejo que é mais ou menos dentro da mesma linha. Se a gente parte desse princípio que, eventualmente, durante a intermissão, nós tivemos a oportunidade de fazer essas visitas e a gente começa a sintonizar, por exemplo, faz a técnica de autorreflexão de 5 horas, começa a inserir esse assunto no cotidiano, a gente começa a relembrar, primeiro instintivamente, sem muita nitidez, sem muita lucidez, mas a tendência em que a gente vai firmando essa pensenidade, há uma tendência da gente ir recuperando essas informações. E mesmo que de modo teórico, sem a pessoa lembrar de fato, sem ela ter uma vivência retrocognitiva ou para-retrocognitiva, vamos chamar assim, eu acho que os efeitos são óbvios, porque há uma tendência dela começar a priorizar aquilo que é realmente o essencial. Porque se a gente começar a pensar que nessas comunex avançadas, o nível de manifestação ele é mais predominantemente mental somático, o processo da afetividade é mais equilibrada. Então, todas as manifestações que, de algum modo, fogem a essa tendência, isso vai começar a chamar a atenção, a chamar a nossa atenção, vai começar a saltar aos olhos. E aí a nossa tendência é justamente não dar abertura para isso, não dar brecha. Então, a repercussão maior que eu vejo é a pessoa ficar mais madura intrafisicamente. Isso tende a aparecer nas prioridades pessoais, né? Certo. Ainda na parafatologia, no final da nona linha, ele pergunta como realizar a evitação lúcida da para-hipocrisia. E também ele pergunta, e o que é essa para-hipocrisia? O que a gente está chamando de para-hipocrisia? É o fato de você saber alguma coisa do seu passado, pode ser pessoal ou grupal, e você fazer de conta que não sabe disso e começar a enaltecer esse passado. Então a pessoa, vamos supor, ela sabe quem ela foi e ela começa a, de algum modo, defender essa biografia, essa personalidade, começa a puxar sardinha para ela, mas no fundo ela sabe que foi ela. Então isso é uma para-hipocrisia, né? As consciências sabem que você sabe e, enfim, isso fica evidente. O professor Valdo dá um exemplo disso no Projeciologia, de uma senhora que sabia quem tinha sido no passado, se não me engano, relacionado ao processo religioso, uma pessoa positiva que fez assistência, e ela criou um centro, uma casa, um local em que havia uma espécie de cultuação dessa personalidade, né? Uma idealização, de algum modo, um processo de adoração mesmo.
Então, a parahipocrisia é um tema interessante. Eu estou recolhendo material para escrever um verbete, porque você tem que andar no fio da navalha. Você, de algum modo, tem que reconhecer os trafores que você tem que também reconhecer os trafares, usar isso de modo assistencial para as outras pessoas, mas ficar atento para saber se você está puxando sardinha ou não para essa condição, né? Defendendo essa biografia, essa personalidade. Então eu tenho isso sempre como um alerta para ver se eu não estou errando a mão nesse sentido. Inclusive, não é tão simples, a gente está mexendo já com a biografia do Littré. Existe um grupo relacionado ao holociclo, que se denominou Equipe Técnica de Serexólogos, que se propôs a planejar, organizar, coordenar um fórum sobre serexologia. E quando nós começamos a trabalhar, a metodologia que se sugeriu é a gente partir de um caso prático, para que a partir da anatomização, da dissecção desse caso prático, a gente pudesse entender os mecanismos da Seriex, ou seja, o que acontece quando uma pessoa ressoma, o que ela traz com ela, por que nascer naquela cidade, naquela família, enfim, aquelas questões que a gente tem muito interesse. Então, ao invés de a gente ficar muito na teoria, nas possibilidades, como a gente tem esse caso do Littré e a minha condição hoje, a gente que é um caso mais, vamos dizer assim, público, já foi ventilado, o professor Valdo já mais ou menos confirmou essa situação, então eu me predispus a ser essa cobaia para a gente pegar esse caso e tentar entender como que a Serex acontece. E, além disso, entender como que é o processo de grupo, porque se essa personalidade ela estava na França do século XIX e hoje ela está aqui e ela convivia com determinadas personalidades lá, havia um grupo relacionado, não só o grupo Karma, mas um grupo intelectual, um grupo de convivência, onde estão essas pessoas hoje? Então, o interesse maior dentre outras coisas, a gente vê se essa revelação da personalidade consecutiva desse caso não pode abrir outras possibilidades. Então, os amigos do Littré, as próprias pessoas que também eram contra aquilo que ele defendia, será que elas não estão aqui próximas? Então, isso abre um campo de pesquisa muito interessante, instigante e que gera muita reflexão. Então, em função disso é que a gente aceitou, né, e propôs e está ajudando esse fórum. Para quem não sabe, a divulgação ainda não saiu, mas vai acontecer no dia 20 de setembro desse ano, se as pessoas tiverem interesse e paciência também de pesquisar essa personalidade, a gente vai estar justamente fazendo isso com esse enfoque. Mas a atenção para a parahipocrisia é o tempo todo para a gente justamente não começar a enaltecer demais a Pedro, Dulce, eu posso perguntar, claro. está dentro dessa Não, questão. claro. Você trouxe esse caso dessa pessoa que fez esse centro, foi uma coisa assim, vistas a olhos nus, assim, né? Como é que seria sutilezas, por exemplo, de você ter uma ideia de passado, ter retro e tal, e como é que você analisa as sutilezas de comportamento de estar fixado naquela personalidade? O que eu vejo, por exemplo, tem vários aspectos que poderiam aparecer. Primeiro é esse monopólio da pensenidade. Então, no meu caso, você fica um pouco dividido porque você tem que saber um pouco, né? Tem que ir atrás do que você fez no verão passado, vamos dizer assim, você tem que, de algum modo, responder por aquilo, mas você tem outras prioridades atuais, da PROEX atual. Então, eu procurava dividir esse tempo e não deixando que isso fosse a prioridade. Então, essa informação ela vai completar 4 anos em outubro, mais ou menos. Outubro a dezembro foi quando a coisa começou a se configurar. Então, só agora, com o amadurecimento do próprio meu e do próprio grupo, é que a gente está levando isso mais aprofundadamente. Até então, eu vinha fazendo aquilo que eu podia, tentando conseguir material, mas porque eu também não tenho muito tempo de me deter, sabe, de me preocupar, de algum modo enveredar por esse assunto. Esse é um aspecto. Então, a pessoa tem que saber, acho que, lidar com isso. Outra coisa, por exemplo, eu não fui atrás de querer saber, de querer viajar ainda, de ir para a França. Isso
a gente pensou em fazer isso ano passado, mas a gente soube que o local que eu tinha mais interesse de ir era onde ele tinha escrito a maior parte do dicionário dele. Esse local ele não existe mais, a Segunda Guerra acabou com ele, então isso perdeu um pouco vamos dizer assim, a atratividade que tinha, né? A coisa não se tornou mais tão atraente. Então você vê que aquilo não mexe tanto com você assim, sabe? Você não fica monopolizado. Outra coisa, eu também cuido para não querer entrar na vida que ele teve, porque ele teve vamos dizer assim, uma série de condições e de possibilidades que ele investiu naquilo, e hoje eu não tenho tanto esse perfil. Eu priorizei mais o processo da medicina que ele já tinha, mais para a conscienciologia, mais para o parapsiquismo, mais para o processo do epicentrismo. E ele não, ele tinha um processo mais intelectual, erudito, de poliglotismo, da filologia, que hoje é uma possibilidade que eu posso enveredar por essa linha, mas não é a minha prioridade, entende? Então, como eu não disponho de muito tempo, se eu tivesse tempo, se eu tivesse um pé de meia, talvez eu pudesse inserir essas condições hoje na minha Proex. Mas como não há, e eu tenho que fazer essa escolha, eu prefiro deixar isso em stand-by e, se possível, sim, recuperar, ir atrás. Entende? Então, as pessoas que eu vejo que têm essa mesma possibilidade de ter informação, a gente tem alguns casos, né, pelo menos uma dúzia, alguns mais próximos, e a gente vê que isso gera uma repercussão. E há uma tendência das pessoas tenderem, às vezes, a defender a personalidade. Então, a pessoa, ela soube hoje, amanhã, na próxima semana, ela já quer ir, já vai na casa onde ela morou, e aquilo, muitas vezes, ela começa a pensar em morar naquele país. Então, eu sou muito cauteloso nesse sentido. Eu acho que a prioridade é o aqui e agora. E é um paradoxo, porque se a informação veio, é porque, de algum modo, a pessoa estava fazendo certo nessa linha. Então, não tem por que desviar. Tem que expandir, aí sim, se puder abarcar um número de variáveis maior, mantendo, né, essa produtividade, o dia a dia, aí tudo bem. Mas não desviar, né, não parar uma coisa aqui para fazer outra. Não sei se eu te respondi, mas eu fico atento a esses detalhes, né, essas insinuações. Professor Pedro, na Fatologia, página 2, quinta linha. Poderia expandir o combate constante ao auto e hetero engano consciente, autocorrupção, na procura incessante por pseudo-neo-responsabilidades, a fim de fugir das mega-responsabilidades intermissivas, anti-desbiologia proexológica? Isso eu coloquei, tem relação com isso que a gente estava falando, né? Mas essa ideia eu vejo que, mesmo às vezes a gente não sabendo a retropersonalidade, né? Isso às vezes acontece. Então, por exemplo, às vezes existem prioridades que precisam ser feitas aqui, no aqui e agora, e a pessoa, se a gente quiser, nós podemos inventar pseudo-responsabilidades. Então, vamos supor, a pessoa não precisa mais trabalhar, mas como ela é muito boa naquilo que ela faz, ela recebe um convite para ir, vamos supor, para o Rio de Janeiro, para uma cidade fora, para ela, enfim, desencadear um trabalho lá que ela vai ganhar muito dinheiro. E aí ela usa isso, uma justificativa lógica, porque eu vou ganhar muito dinheiro, vou fazer meu pé de meia, mas no fundo essa pessoa já tinha pé de meia, já precisava. Outra coisa, há uma série de carências, vamos supor, na área intelectual, na área de produção, e a novidade que existe são as verpons, tá certo? A gente estudando o passado, a gente vê que não havia tanta divulgação, tanto interesse, a gente não valorizava tanto o processo das verpons. E aqui é o que a gente mais está tentando fazer. Mas às vezes a pessoa, em função de uma pesquisa que ela começa a fazer, ela descobre um assunto que há uma carência, que há de algum modo alguma dificuldade de pesquisa, mas que é ainda da SOCIM, da sociedade convencional, por exemplo, dentro da medicina, como é o meu caso, e aí ela se encanta com aquilo e ela começa a desencadear uma série de pesquisas, o tempo que ela tem, pouco, nessa área. Então, aparentemente, ela está fazendo uma coisa positiva, mas se for ver, pelo menos na minha opinião, isso não é ainda o mega prioritário, não é aquilo que precisa ser feito. Se a gente puder colocar a questão de grupo e olhar com uma visão mais assim, uma cosmovisão, uma visão de conjunto, o que nós precisamos na conscienciologia, isso ajuda a ver se aquilo que eu estou priorizando é realmente o mais
prioritário. Então, aqui e acolá, trabalhando no próprio AVA, junto com os voluntários, voluntariado, a gente vê que determinadas pessoas, às vezes, elas simplesmente inventam uma determinada condição e acabam indo para acostamento, para a periferia, o tempo passa e ela, às vezes, justamente caiu numa vida passada sem saber. E esse interesse todo, isso tudo que aparentemente confluiu, foi em função dela ter uma forma naquela linha, naquela tendência, e ela, às vezes, não está olhando o prioritário. Então, tudo aquilo que mexe, né, com o processo de dinheiro, ou de prestígio intelectual, ou de algum modo vai mexer com o nosso próprio ego, em geral é bom a gente ficar atento, né? Então a ideia foi essa. Em parafatologia, na página 2, final da 4ª linha, poderia exemplificar as decorrências pessoais e grupais do ato de saber ter participado de equipex interassistencial durante a última intervenção? Essa aqui eu coloquei em função de um amigo meu, né? Até falei com ele, não sei se ele está aí. Mas, enfim, a gente sabe hoje aqui que existem colegas que participaram antes da ressoma de equipex. Uma delas sendo a equipex do próprio professor Valdo, a equipex do Zéfiro. Então, independente de ser essa ou outra, eu acho que isso gera muita responsabilidade, principalmente em 2 aspectos. Pessoalmente, para ela ver o perfil, no que ela é boa, o que de algum modo ela tem uma retrosenha naquela condição. Então, vamos supor, se a equipex era especializada em fazer assistência pós-dessomática, ou no processo da ressoma. Então, qual era a função dessa personalidade? Naquele momento, hipotética pode ser, ou confirmada por algum amparador, pelo próprio professor Valdo, e assim por diante, e o que ela está fazendo hoje. Então, esse cotejo ajuda muito ela a ver o gap que existe nesse sentido, e aí vem o processo de grupo. Como que eu me insiro na Max ProEx? Então, essa subsunção, né, que se chama, essa inserção, o fato da pessoa assumir uma determinada função na Max ProEx, quando ela já tem alguma informação referente ao processo intermissivo, eu acho que isso aí é muito sério, principalmente para ela poder fazer o link com a próxima intermissão. Então, se na próxima intermissão a ideia é a gente ser mais, né, se tornar mais profissional da assistência, líderes interassistenciais mais desenvoltos, essa preparação, esse tempo de vida que ainda se tem, ele é fundamental para isso. Então, a ideia foi fazer esse casamento das 2 intermissões, olhando a ProEx atual. Né? Professor Pedro, o mental soma também estaria sujeito a alguma escala evolutiva? Por exemplo, o mental soma da Conge-Réu seria igual ao mental soma do desperto ou não? E por último, complementando, os subhumanos possuem mental soma? Começando pela segunda questão, eu acho que possui um processo esboçante. De algum modo, você vê que existe um princípio, né, de personalidade constituída, e aí a gente tem como hipótese que isso advém do mental soma. Né? A consciência ela começa a se manifestar a partir do mental soma, e depois derivam os outros veículos que são menos avançados. E com relação ao processo, a pergunta inicial, também é um processo filosófico, né? Mas em princípio, anatomicamente, ou para-anatomicamente, deve ser um processo mais ou menos assemelhado, o mental soma da Conge-Réu e do desperto. Mas a questão toda, a diferenciação vai ser nas sinapses, na experiência, no nível evolutivo dessas consciências. Por exemplo, se a gente pegar só um aspecto do mental soma, que é a holomemória. Então, a holomemória ela vai refletir a holobiografia desses princípios conscienciais. Então, há uma tendência, se a gente considerar que o desperto, né, é mais avançado que a Conge-Réu, que esse desperto tem uma ficha evolutiva mais positiva, mais, né, cosmoética, mais azul, e o outro vai ter justamente o contrário. Então, nesse aspecto, a gente poderia dizer que ele tem um mental soma mais avançado. Então, não sei se a ideia foi fazer esse tipo de comparação, de discussão, mas é um assunto até certo ponto mateológico. Né? Certo. Agora, sobre as retrocognições. Em retrocognições em que identificamos com fins de convivência atual, é correto relatar estas experiências às pessoas envolvidas?
Eu acho que cada caso é um caso, né? É comum isso acontecer, pode acontecer, de você localizar numa retrocognição personalidades atuais. A comunicação deve ser feita com muito discernimento, ver se a pessoa está preparada, qual o objetivo dessa comunicação, você vai ajudar, ou você quer simplesmente se mostrar, dizendo que você teve um fenômeno, ou aquilo, por outro lado, aconteceu para você fazer um alerta, uma profilaxia dessas pessoas. Ou a informação foi só para você, a mensagem foi só para você perceber que vocês estão juntos há muito mais tempo do que você imaginava. Então eu acho que tem que ter calma, ponderar e ver qual vai ser o ganho de se, vamos dizer assim, de se compartilhar essa informação. Na dúvida, o ideal é se abster e esperar para ver se mais informações, né, se mais retrocognições acontecem, para você poder ter mais confiança de compartilhar. E ele complementa ainda sobre essa pergunta anterior. Poderia comentar sobre a neorresponsabilidade com a pergunta anterior, principalmente em relação a TARES? Eu vejo que quando você insere a TARES, que está adstrita ao processo da conscienciologia, esse fenômeno da retrocognição ele ganha um outro colorido, como se diz, né? um outro valor, porque em geral, se é uma retrocognição autêntica, existe dedo de amparador por trás. E se existe isso, eles estão visando uma coisa mais a médio e longo prazo. Então, eles não dão ponto sem nó. Então, existe um processo assistencial maior. Então, nesse contexto, eu vejo que a neorresponsabilidade, a pessoa tem que partir desse pressuposto. Se eu tive uma retrocognição autêntica, assim, vamos chamar rasa quarteirão, aquela que a pessoa não tem dúvida, que ela pôde entender a mensagem desse fenômeno, ela pode esperar que a tendência é o trabalho dela aumentar. Então, isso que a gente está chamando de neorresponsabilidade, principalmente no contexto da TARES. Aí a pessoa tem que ver como que está a minha produtividade. A gente deu uma aula lá no curso da Holoteca, a gente falou um pouco sobre isso. Em função desse momento que eu estou passando, de estar inserido nesse contexto aí da série X, né, procurando estudar junto com algumas pessoas, preparando esse fórum, juntamente com a necessidade de escrever mais, de tentar, né, publicar mais, publicar um livro, etc. E além disso, paralelamente, correndo por fora, existe a condição da desperticidade, eu comecei a tentar unir esses três mater pensenes, vamos chamar assim, nessas três frentes. E o que eu comecei a perceber? Quando a gente começa a fazer mais assistência, de modo geral, essa assistência ela tem que caminhar para o processo intelectual. Eu parto desse princípio. Justamente porque o mental soma é o mais avançado, não tem muito sentido a gente ficar na condição da TACOM, que é simplesmente fazendo assistência pela assistência. Então, há vários patamares, mas eu acho que tudo tem que caminhar cada um no seu ritmo, nas suas condições, para se produzir mais, intelectualmente falando, e aí todo o movimento do professor Valdo para a gente poder publicar mais livros. Nesse processo, eu insiro a desperticidade no seguinte sentido: se a gente não consegue ter um cotidiano em que a gente produza sem interferências, em que a gente consiga manter uma continuidade sustentada em termos intelectuais, a nossa desperticidade talvez não esteja tão boa assim. Então, no meu caso, eu meço o meu nível de desperticidade pelo nível da minha produtividade, porque às vezes são influências externas que acontecem, aquilo não estava programado, e dependendo de como eu deixo isso acontecer, como eu vamos dizer assim, me torno mais vulnerável, a minha autodefesa talvez não tenha estado tão boa, aí eu vejo que minha desperticidade ela tende a cair. Se, por outro lado, eu começo a perceber que eu começo a produzir mais no mesmo tempo, até em menor espaço de tempo, ao longo não só de uma semana, mas ao longo de vários meses, eu começo a dar uma nota maior para a minha desperticidade. E aí, quando a gente vence esse gargalo de já não ter mais tanta dificuldade, de ter um cotidiano mais propício para o trabalho intelectual relacionado à conscienciologia, óbvio, acho que é aí que a gente vai começar a ter mais neoverpons. Aí que a heurística, de fato, né, a chamada hiperpensenologia, como a gente chama aqui, ela vai se inserir porque já existe todo um holopensene propício e assim por diante.
Então, eu acho que a gente tem que começar a correlacionar essas prioridades, né, que é o processo da escrita com o processo da dispersidade, em poucas palavras. Pedro, ainda diante desse assunto que você está falando, e fazendo um contraponto também aí com a condição do Littré, porque ele produziu bastante também, né? Como é que você vê isso em relação à dispersidade dele? Se dá para a gente pensar, porque muita gente também, o professor Valdo coloca que já escreveu muita coisa, esse processo de desassédio para escrever uma enciclopédia, um dicionário, e fazendo um contraponto aí com o Nel Verpon. Não sei se queria trazer esse debate aqui. A gente fez só para contextualizar, a gente fez um consim cobaia, né, serexológico, considerando, e esse foi um dos aspectos levantados, né. Sinceramente, eu não sei responder, mas uma coisa que chama atenção é a produção em determinado contexto não favorável, né. Então, no século XIX, tudo estava muito tumultuado, tiveram algumas guerras, teve, enfim, muita coisa contra. E, apesar disso, não só ele, mas várias pessoas conseguiram ter uma produção muito grande. Então, quem defende que ele tinha algum nível de dispersidade, diz que, para fazer isso, ele tinha que ter um nível de autodefesa muito grande, porque foram quase 30 anos para poder publicar o dicionário nessas condições, e, a certo ponto, a gente não sabe o nível de conhecimento que ele tinha, de energia, né, de instalação de campo, etc. Então, nesse aspecto, realmente tem um nível. Por outro lado, hoje a gente vê que é uma condição ainda circunscrita, né? Ainda limitada naquele contexto, ainda de algum modo, vamos dizer assim, limitada mesmo. Então, hoje, sabendo das informações que a gente sabe, talvez o que tenha acontecido é uma predisposição maior para que hoje a gente possa retomar isso num outro nível e abarcando um número de variáveis maior. O que se sabe, pelo menos do ponto de vista do professor Valdo, né, dos bastidores, é que era mais fácil trabalhar com ele do ponto de vista de consex para consim. E até eu trouxe aqui para ilustrar, existe esse livrinho que ele escreveu no final da vida, na realidade é um opúsculo, né, que a professora Jaqueline Narras traduziu, chama Como Eu Fiz Meu Dicionário. E, na realidade é um relato autobiográfico que conta muito desses detalhes e dessas dificuldades, porque a França foi invadida, eles tinham medo de colocar em fogo, né, nos originais do dicionário, não havia cópia, enfim, tinha todo um certo drama em função disso. E aí, o que a gente observa? Essas informações hoje elas são muito importantes para a gente poder ter noção do passado, mas principalmente valorizar as facilidades que a gente tem hoje, né? Porque hoje a gente não só tem toda essa mega estrutura, como a gente sabe que tem que fazer, né? E no passado foi um processo mais ou menos, não digo instintivo, mas um processo que derivou mais dos próprios interesses, né? Do contexto da época, etc. Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho difícil. Não, respondeu porque eu fiquei pensando que você acabou de falar, né? Eu avalio a minha dispersidade conforme a minha produtividade. Uhum. E aí fiquei pensando essa correlação também, já que a gente está debatendo aqui o processo de retrocognição, né? Fazendo uma comparação com o Littré, e a produtividade foi alta. Eu fiquei pensando nessa variável também, né? Nel Verpon, porque né, o Littré escreveu um dicionário que tem repercussão até hoje. Então, é uma produtividade alta. Eu fiz essa correlação dentro do que você estava trazendo. Acho que para todo mundo pensar, a gente debater. Né? O fato de ele ter conseguido publicar, eu acho que é muito sério, porque nada era favorável. Né? Isso aí deve ter contado algum ponto a favor. Né? Agora, pessoal, eu queria aproveitar que hoje é domingo e fazer de novo a leitura aqui do comunicado em nome das equipes da verbetografia, do tertuliário e do holociclo. Talvez algum teletertuliano esteja tomando algum susto, né, com a ausência do professor Valdo aqui. Então, esse é o comunicado. Informamos que, devido à orientação médica, o professor Valdo Vieira reduziu suas atividades a partir da quarta-feira passada, dia 12 de junho, priorizando, então, a escrita da sua obra-prima, agora denominada Léxico de Neopensatas, né? Antigamente ele denominava Dicionário de Ortopensatas Verponológicas e, por sugestão das consciências amparadoras, então passa a se denominar Léxico de Neopensatas, de Ortopensatas. Pão de ló.
Pão de ló é o apelido que ele fala, né? Léxico de orto pensatis, isso. Então, o professor Valdo está muito bem. Essa foi uma medida profilática para manutenção da sua saúde. Ele, então, não realizará mais as seguintes atividades. Essa tertúlias à tarde, que passam a ser coordenadas, então, pela equipe da verbetografia, né? As mega-euforizações às quintas-feiras, o atendimento no holociclo às quartas-feiras, e também as reuniões, cursos e eventos extras, ele para de realizar. Então, ele manterá as seguintes atividades: mini-tertúlias, de domingo a sexta-feira, círculo mental somático aos sábados, e ambos os eventos, então, têm horário de 9 às 11 horas aqui no tertuliário. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Continuamos, então, aqui agora com as perguntas ao verbetógrafo. Na parafatologia, página 2, segunda linha, gostaria que relatasse a expansão da lucidez quanto aos paradeveres intermissivos, desencadeada pelas auto- e heterorrevelações serexológicas. Essa expansão da lucidez acontece porque a gente tende a ter uma cosmovisão maior. Você tem a possibilidade de comparar o seu desempenho atual com o desempenho que você teve no passado. Essa é a ideia básica. E, em função disso, o que eu fico pensando? Porque se me perguntassem antes, eu sinceramente não saberia dizer, ou dificilmente aceitaria que eu tivesse tido uma produção tão grande. Então, eu acho que esse caso ele foi aberto, como outros estão sendo também, para ajudar a gente a focar, né, em termos assim, está um pouco desfocada a nossa autoimagem, não só pessoal, mas também em termos de grupo. Porque há uma tendência, na média, da gente se nivelar por baixo, da gente entrar no subnível e, de algum modo, se acomodar. Então, eu tenho dito que pior do que você ter uma retrocognição que você fez muita besteira, que isso é o óbvio, é você ter uma retrocognição ou saber de uma informação que você fez alguma coisa muito positiva, mais do que você está fazendo hoje. Então, isso gera uma certa crise. Então, e como a gente está sendo aí uma cobaia, a gente deve ser espelho para muitas pessoas. Então, se eu não tivesse nesse caso, eu partiria desse princípio também para quem ainda não sabe, né? Partir desse princípio de que produziu muito e ver se está produzindo a contento agora, né? Professor Pedro, em sinergismologia, página 2, quarta linha, pode aprofundar explanando um pouco mais sobre o sinergismo TENEPS-retrocognição? Existe se não me engano, existe um verbete, né, que eu escrevi, acho que foi com esses dois temas. Eu acho que é fundamental porque a TENEPS é onde a coisa vai desembocar, é onde a conta vai ser paga do desassédio. Então, você saber quem você foi tem um lado todo, até certo ponto, como é que eu vou dizer assim, existe uma certa curiosidade, existe até um certo glamour, né, de saber do passado, seja o passado que for, a pessoa enche a boca para falar que sabe do passado, está tudo certo. Mas, em função disso, quando você sabe e vai estudar, obviamente você evoca essas personalidades. E toda e qualquer vida existem condições mais polêmicas, existem pessoas que eram contra, pessoas que eram a favor daquilo que você defendia. Então, no caso do Littré, quem for ver lá, vai ver que existia uma personalidade da igreja que combatia muito, não só as ideias, como o próprio Littré. Então, quando eu comecei a entrar e aprofundar e, de algum modo, sintonizar com essa personalidade, com esse Holopensene, eu vi que isso teve uma repercussão muito grande na minha TENEPS. E lá, eu acho até que os amparadores fizeram isso de caso pensado, não sei, mas lá foi feita muita assistência nesse sentido. E aí, se puder expandir um pouco mais em termos hipotéticos, tá certo? Em termos de teoria, eu começo a olhar para o meu lado, vejo o passado da professora Cristiane também tem relação com a igreja. Eu lembro que quando ela estava escrevendo, por exemplo, a tese de mestrado dela, a gente trabalhou com o pessoal da igreja extrafisicamente, ela teve ataque extrafísico dos padres e assim por diante. Então, você começa a pegar o seu caso pessoal e você vai vendo que você está num contexto que, na realidade, ele reflete
o passado não só seu, mas o passado de quem convive com você, o passado das próprias afinidades. Então, a TENEPS, eu vejo que ela é fundamental para ajudar a pessoa a manter esse equilíbrio. Senão acontece aquilo que a gente estava comentando antes. Ou a pessoa, ela não suporta, ela pode surtar, ela pode entrar, entre aspas, na vida passada, no sentido de querer priorizar aquilo que ela fez, ela perde o discernimento, enfim, as possibilidades são muito grandes. Então, eu vejo que a TENEPS é o esteio realmente desse processo. Em parafatologia, na página 2, 7ª linha, de baixo para cima, poderia explicar o timing de acesso às ideias inatas intermissivas, a genopensinologia, e às retroinformações intrafísicas, retrocogniciologia, para e passo à fase proexológica pessoal? Então vamos lá, deixa eu só ler aqui para contextualizar o timing de acesso às ideias intermissivas e às retroinformações para e passo à fase proexológica pessoal. Então o que eu quero dizer? Eu costumo dar muito valor para o tempo no sentido de marco. Então, por exemplo, quando que eu acessei as informações da conscienciologia? Então, isso tem vamos supor, um mês e um ano. Depois, quando que eu acessei essas informações do passado? Então, aí você vai ver que existe um delay. E aí, você analisando esse processo proexológico, você vai ver o que eu fiz, que de algum modo desencadeou essa informação, até para você entender a razão de ser dessa informação. E isso, quando a gente coloca no proexograma, assim, lato sensu, você vai ver, você estava na fase preparatória, você já estava na fase executiva, você já tinha dupla ou não, já tinha pé de meia, enfim, todas aquelas variáveis da ProEx, você insere isso e você começa a valorizar mais essa informação. Porque a tendência que eu vejo, dependendo da informação, é ela desencadear determinadas reações conforme a pessoa estar mais ou menos assentada na ProEx. Então, vou explicar. A pessoa que já vamos supor, de casa, já tem assim, um histórico na conscienciologia, ela vai reagir a essas informações de um determinado modo diferente daquela pessoa que chegou ontem e sabe do próprio passado. A tendência é essa. Então, esses dois casos extremos, a pessoa tem que ver o porquê que essa informação aconteceu. Um caso assim que tenha acontecido pelo menos com 3 pessoas, se não me engano, o meu caso, o caso do próprio professor César e a professora Juliana, os 3 estavam na fase de transição Então, nós 3, então, estávamos, você me corrige se eu estiver errado, na fase de transição, da fase preparatória para a fase executiva, né, ou consecutiva. Então, no meu caso, eu estava com 34 anos. Então, isso é fundamental a pessoa entender esse momento, esse timing proexológico. Por que essa informação veio agora? E aí, para quem chegou antes ou chegou depois, a pessoa tem que saber se ela, enfim, está no time certo, se não está, se isso é para acelerar, porque essa informação ela pode aparecer em função de diversas demandas, né? Então, isso tudo tem que ser analisado nesse contexto. Então, não sei se ficou claro, mas esse timing de acesso, por exemplo, a pessoa fez um curso intermissivo, quanto tempo que ela demorou para recuperar essa informação? Então, a gente tem casos que a gente conhece que a pessoa estava já na fase consecutiva, já com 50 e poucos anos. Então, por que foi nessa idade ou não, foi no momento certo, enfim. Aí tem todo um contexto pessoal envolvido, mas acho que a própria pessoa ela tem que fazer esse tipo de reflexão, essa é a ideia. Gostaria de saber se o verbetógrafo estudou ou fez algum contraponto do estudo serexológico com as implicações na infiltração cosmoética, como alguma das atividades proexológicas da Consim. Eu acho que a Seriex, você saber essa personalidade, ela te dá vamos dizer assim, a cognição, a possibilidade de você compreender a ProEx atual, pelo menos as bases da ProEx atual, ponto. Se na ProEx atual existe essa tendência, existe essa demanda, existe esse encaminhamento para um determinado tipo de infiltração, por exemplo, no caso da Juliana,
com relação à África, obviamente que isso vai dar muita força. Então vamos supor que a minha ProEx estivesse totalmente relacionada ao internacional e eu tivesse, por exemplo, toda uma formação da língua francesa atualmente. Eu acho que a minha tendência seria voltar para lá nessa vida para poder fazer um trabalho lá, como infiltrado, entre aspas, ou como, de algum modo, sabendo que eu fui o litrei. Então a fórmula pensênica lá, eu acho que seria a meu favor, porque, de algum modo, a gente se saiu bem lá. Então, no caso da Juliana, a mesma coisa. Ela se saiu bem, tem uma forma favorável, só que agora, como todos nós aqui, ela tem um cabedal de informação muito maior, uma responsabilidade também maior, e a tendência é fazer um trabalho também maior. Então, eu vejo que a infiltração ela tem muita relação com a ProEx específica, né? Com a ProEx que a pessoa vai desencadear, acho que tem relação total, sim. Certo. Agora, na parafatologia, na página 2, sexta linha. Poderia fazer algum comentário sobre as projeções lúcidas vexaminosas enquanto remédios proéxicos? Sim, eu estou chamando aí de proexoprofilaxiologia, né? Eu acho que isso é um recurso que os amparadores utilizam para justamente calçar determinadas etapas da ProEx. No meu caso, o que tende eu lembro assim de duas ocorrências bem marcantes e que o denominador comum foi a falta de antecipação da minha parte, ou pelo menos de vislumbrar que aquilo seria a ocorrência natural para mim. Então, eu tirava o meu corpo fora simplesmente por não considerar aquela possibilidade. Então, acho que eu já contei aqui, uma delas, eu era ainda mais novo, eu era voluntário lá em Brasília, era o braço direito da coordenação da unidade na época, e fazia medicina, tinha uma vida totalmente atribulada, e eu saio do corpo no meu quarto, me distancio assim, bem lúcido, começo a perceber como se fosse uma força assim, que veio do lado direito, aí eu olhei, e apareceu uma senhora muito positiva, assim, muito cândida, assim, olhando fixamente para mim, e pela telepatia ela falou: você já considerou, já ponderou, já se colocou na posição de coordenador, você já se viu nessa... uma coisa assim. E aí eu fiquei pensando naquilo, falei, não, aí voltei para o corpo, fiquei, não, mas aquilo não entrava na minha pensanidade. Isso foi de quarta para quinta ou quinta para sexta. E aí no sábado a gente tinha uma reunião, a coordenadora estava coordenando essa reunião da unidade, e ela simplesmente falou: olha, eu vou precisar me ausentar, tchau, estou saindo, indico o Pedro para assumir a coordenação, um abraço a todos, tchau, e nunca mais eu vi. Sim, vi muito tempo depois, né? E aquilo para mim foi muito impactante, porque se eu tivesse antecipado, se eu soubesse, se eu já tivesse me preparado, eu acho que poderia ter desempenhado essa função melhor. Eu assumi, já sem trauma, porque se não tivesse tido esse aviso, teria sido muito mais sério, muito mais impactante, e a gente fez o trabalho lá da forma que deu. A gente era muito novo, não tinha tanta experiência, mas acho que eu me saí bem. E outra situação, ainda estava em Brasília, eu saio do corpo, vou lá para um hotel, e é como se estivesse acontecendo um SCP-2, nesse próprio hotel que a gente fazia SCP-2 em Brasília. E aí eu começo a ver os amparadores lá, a gente assim, acessível, próximo, como se estivesse preparando o ambiente, eu ajudo lá em algumas coisas, e depois eles me chamam para uma mesa que havia do lado, e começam a conversar comigo sobre epicentrismo, que olha, vai chegar mais epicons, você fica de olho nisso, a gente inclusive do centro-oeste, que vai lá, eles falavam assim, vai lá para baixo, vai lá para o sul e tal, e naquela época eu não pensava em mudar para cá. E na ocasião me ocorreu a imagem de um colega, eu pelo menos achei que eles estavam falando de um amigo meu. E aí a mesma coisa, aí a coisa caminhou, eu mudei para cá, logo depois o professor Valdo chamou, me convidou para ser Epicom, e aquilo também não estava considerando. Então, o que eu vejo é que é essa tendência da gente não assumir a coisa, ou não antecipar, ou não produzir crises de crescimento adredemente, sabe, de caso pensado, fazendo aquilo de propósito. Então, a tendência sempre é a coisa vir de fora para dentro. Então, nesse momento que a gente está hoje, de transição, inclusive com as próprias tertúlias, com a condição da liderança interassistencial, o processo da Max ProEx, que a gente precisa de mais liderança, eu vejo que essa é uma reflexão muito séria, muito importante para a gente poder
ver se nós estamos realmente assumindo aquilo que a gente já pode, né? Em teoriologia, na página 3, segunda linha, você poderia falar, dar definição sobre a teoria do trio íncito? Sim, o trio íncito é um verbete do professor Valdo, e eu sempre coloco na teoria alguns verbetes antigos para a gente poder retomar determinados conceitos que vão ficando, né? E a gente vai consolidando, e tem muita relação com o processo de retrocognição. O trio íncito é você ter a possibilidade de reconhecer, de admitir, de saber 3 personalidades pessoais. A atual, vamos supor, o professor Valdo Vieira. A segunda, a extrafísica, a intermissiva, a extra, ele foi o Zéfiro. E uma terceira, pega, por exemplo, uma vida que ele teve qualquer, a gente sabe de algumas, não vou citar, mas uma vida que ele teve humana. Então, no meu caso, tem o Littré, tem o Pedro, e se eu tivesse uma personalidade, uma identidade extra, uma identidade intermissiva, seria essa terceira personalidade, essa terceira elo aí da cadeia, né, do triângulo. Então, isso gera muita responsabilidade. Como nós estamos avançando, eu acho que, como eu comentei antes, não vale a pena a gente tirar o corpo fora. Então, pelo menos considerar, será que eu tenho uma identidade extra, uma identidade intermissiva? Qual seria? Em que linha? Em que área? Que tipo de assistência eu devo ter feito? Etc, etc. Em tecnologia, na página 3, segunda linha, poderia expandir mais sobre a técnica interassistencial de se banir as reclamações? Eu vejo que isso ajuda a gente a ter ajuda dos amparadores. Por que isso está aqui nesse verbete de retrocognição? Porque se as coisas estão do jeito que estão, elas têm a sua razão de ser e a pessoa é a principal responsável, tá certo? Se por um lado ela está recebendo mais informação, ela vai ter que responder mais por isso. Se ela não tem essa informação, isso também deve ter sua razão de ser. E se tem alguma dificuldade qualquer, a mesma coisa. Então, no contexto da personalidade consecutiva, antes do meu próprio caso, a gente teve acesso a alguns casos assim, diferentes, até mais chamativos do ponto de vista da história, e aí eu vi muita gente reclamando, fala, poxa, mas eu estou aqui há tanto tempo e eu não sei nada do meu passado, como é que pode? A pessoa chegou ontem e sabe e tal. Então, esse tipo de reclamação, que eu considero ainda muito egóica, denuncia justamente o fato da pessoa, por que a pessoa não tem informação, entendeu? Então, a espontaneidade, muitas vezes, ela é muito diagnóstica, porque a pessoa está reclamando de uma coisa, a princípio tem uma lógica, mas se a gente for aprofundar, ela não é tão lógica assim, tão profunda e principalmente tão cosmoética assim. Então, pelo que a gente tem visto, né, não sei se vocês concordam, mas olhando o passado e a vida atual, as coisas têm sua razão de ser, né? Então, se a vida encaminhou para que acontecesse um determinado aspecto, a configuração fosse de determinado modo, a gente, sei lá, convivesse com determinadas pessoas, por exemplo, isso tudo tem sua razão de ser no passado, né? Então não adianta a pessoa ficar reclamando, né? Essa é a ideia. Certo. Professor Pedro, saindo um pouco até da temática específica, tem uma pergunta aqui, que ele pergunta, ele quer saber se a sensação de friagem e pressão na área da glândula pineal, pontos luminosos que se movem diante dos olhos, sonolência durante o dia, se isso tem relação com parapsiquismo e processos energéticos, e o que provocam? Sim, eu acho que pode ter, mas a gente sempre parte do princípio que vai não crescendo. Primeiro a gente tem que descartar qualquer processo físico. Então vale a pena você descartar, fazer um exame oftalmológico, um exame neurológico, inclusive, né, cerebral, encefálico, para ver se está tudo bem. Estando tudo bem, você coloca essa possibilidade que é o processo parapsíquico. E aí o que eu sugiro é você intensificar o trabalho com EV, trabalho de esterilização de energias e ver o que acontece. Se você se sente bem, se você se sente mal, qual a repercussão que isso ocasiona. Porque você deu poucas informações, mas isso pode ser um processo anímico, um processo seu, vamos supor, de descoincidência, você começa a perceber a dimené, começa a perceber o processo das energias. Ou um processo mediúnico, parapsíquico, quer dizer, pode ter consegues na linha. Essas consegues podem ser amparadoras, querendo te ajudar, podem ser assediadoras também,
querendo de algum modo te assustar, te atrapalhar, te perturbar. Então, eu acho que você trabalhando com as energias, você vai poder fazer um sensoriamento do seu próprio campo. Quem está com você? Você se sente bem? O que você faz? Tem relação com a sua voluntariado, programação de vida, profissão, alguma coisa da família? Então você tem que, acho que, alargar mais as possibilidades de análise desse fato que está acontecendo com você, ou para-fato, né, se for o caso. Ok? Pedro, aqui na sua frente. Página 4, Sindromologia. Tem 2 itens. Um você comentou já, eu gostaria que aprofundasse mais, que é a profilaxia da síndrome da subestimação, relacionada ao tema, né? E a terceira ali é o banimento da síndrome da autossantificação aplicada às pesquisas serexológicas. Essa última, o banimento da síndrome da autossantificação, tem a ver com aquilo que a gente falou da para-hipocrisia, né? Porque, vamos supor, a pessoa tem uma autoestima baixa, que por algum motivo, um processo às vezes de criação, um processo sei lá o que, de pusilanimidade, ela tira o corpo fora. Aí ela descobre que ela, no passado recente pelo menos, ela não fez tanta besteira como ela mesmo se assediava e achava. Então, pode ocorrer da pessoa, ao saber disso, querer cultuar a própria personalidade anterior e isso ter reflexo agora, ela achar que ela é a tal. Outra coisa que eu já vi é a pessoa que sabe quem foi no passado, esse passado não é positivo, não tem tantos méritos assim, mas dependendo de como você olha, a pessoa consegue encontrar um aspecto positivo e ela quer que aquilo seja a síntese de todo o processo. Então, é uma nesga, um ângulo, um prisma desse processo de autossantificação. Ela está batendo palma para ela mesma e ao invés dela reconhecer que a média ali talvez não tenha sido tão cosmoética, tão positiva, ela pega um aspecto que foi positivo e ela só fala naquele aspecto quando ela se refere a essa personalidade. Então, dentro disso existem várias possibilidades, não só aquela clássica que se conhece, o professor Valdo fala, da santificação da pessoa que realmente foi da Igreja Católica e reconhece e ela quer hoje repetir essa vida dentro da própria igreja. E o processo da subestimação, eu vejo, é isso que a gente comentou, é aquele paradoxo. Às vezes a pessoa produziu mais no passado do que ela está produzindo aqui. Agora, é muito difícil avaliar, porque não é um processo linear, né? Até ontem eu estava conversando com uma pessoa amiga. Com o curso intermissível, eu vejo que a gente alargou os nossos horizontes, né? Então a gente começou só de colocar multidimensionalidade, isso aí defasou uma série de coisas. Então, você vê no meu caso, se fosse olhar linearmente, assim, por um processo da lógica convencional, era para eu ter tido muito mais aportes do ponto de vista mental somático, eu penso, por causa olhando só a vida do Littré. E eu tive muito mais aportes do ponto de vista parapsíquico. Então, eu penso que, será que isso é em função de eu estar recuperando uma coisa anterior ao Littré, uma coisa que é mais prioritária para essa vida, porque para eu recuperar agora a intelectualidade, teoricamente é mais fácil. E o mais difícil para mim seria justamente ter dado conta dessas novas variáveis, entende? Então, se você olhar do ponto de vista e for comparar, aparentemente eu estou muito defasado do ponto de vista, e realmente estou, não nego isso, já devia ter produzido e publicado livros, está tudo certo. Mas, pelo menos a plataforma de lançamento ela está um pouco mais vasta do que era antes, entende? Então, na hora de fazer esses cotejos e comparações, quando você coloca as variáveis nossas aqui, é difícil, porque aí você defasa. A gente não sabe a repercussão, vamos supor, de um verbete, de um artigo do passado, né? Como é que isso tem repercussão, reverberação, né? Pedro, só um ponto aqui em cima disso que ele estava falando agora. Você falou a questão dos aportes, né? Mas pela lógica dos aportes, eles vêm em função da ProEx. Sim, sendo a sua... que é a prioridade atual. É, a prioridade. Sim. Então, sendo a vida atual, está muito relacionada com o parapsiquismo, tem e é claro, lógica, mantém o processo da intelectualidade, mas há um upgrade nesse sentido, Uhum. Está bem dentro Não, sim. dos aportes Isso. serem mais dentro dessa linha. Mas aí é o cuidado na hora de querer comprovar uma vida com a outra e achar que não bate. Porque Isso o que eu queria dizer. aporte Exatamente. não é necessariamente em função da vida Isso. anterior. Quer dizer, não é Exatamente. necessariamente não é. Então, Pelo menos não é. pela hipótese É. que a gente coloca, Tem que ver com a neo-tarefa. com a nova ele é tarefa. em função da tarefa. Quer dizer, a gente faz até a analogia que ele é uma ferramenta, um instrumento para aquele ofício que a pessoa vai exercer. Uhum. Então, por essa lógica,
Claro que o olhar para trás é importante, né, porque há uma raiz, inevitavelmente, mas é muito em função da... Isso. Então, aí no cuidado, isso que eu queria ressaltar. Quando vai se estudar a série X e comparação, tem que se olhar isso. Mas às vezes a pessoa veio, no caso da Juliana tem muita relação, mas às vezes ela poderia estar na África e não tem nenhuma relação com o passado dela recente na África. Vamos supor que a nova ProEx era para ela desencadear um processo ali. Então, nesse sentido, que às vezes não vai bater igualzinho, né? E tem a ver, de modo prático, aquilo que você até falou, que no seu caso, você não está, apesar de já ter conhecimento do que o Littré fazia, não está retomando tudo, porque às vezes tem coisas que não são prioritárias agora. Né? E talvez nem sejam nessa vida. Talvez você tenha aquilo em potencial, mas aquilo não vai ser colocado como prioridade. Eu penso assim, se tiver ambiente e eu conseguir uma certa desenvoltura, pode ser uma extra ProEx. A coisa encaminha de um jeito que eu vou lá, faço sei lá o quê, entende? Até para a gente pensar na lógica do Trafal, né? O Trafal é aquilo que vai adquirir de coisa nova. Então, eu acho que está muito dentro do que você está atuando hoje. Pedro, dentro da efeitologia aqui, na página 3, você fala do efeito halo, né? Se você já procurou assim, fazer alguma confrontação, tem alguns efeitos que são nitidamente intraconscienciais, né? Aquilo bem, assim, da sua intimidade, mas, claro, que vai ter repercussão no extra. Se você já procurou fazer esse contraponto em relação ao extraconsciencial, aquilo que diz respeito mais ao grupo, que é que está em torno de você, e intraconsciencial em termos dos traços, né, mesmo de personalidade. É isso mesmo, eu divido dessa forma. Até tem aqui, quer ver, ó. Se dentro disso, como é que você filtrou? Sim. Porque assim, a tendência é se espalhar, né, a irradiação desses efeitos, se você procurou filtrar. Que a informação, né, isso que a gente está chamando de mega revelação, ela tem esse efeito halo mesmo. O processo intraconsciencial é isso que a gente comentou. Como é que isso vai mexer com a psicologia da pessoa, né? Se ela vai mudar, de algum modo aquilo vai subir a cabeça ou não, ou ela vai até esconder das pessoas porque ela acha que ela tem um furo muito grande, aquilo pode, entendeu? Então, como é que a pessoa vai reagir? Às vezes, e eu, sinceramente, eu acho que os amparadores, eles têm uma tese, eles têm assim, a tendência vai ser ele reagir desse modo, mas ninguém sabe, aquilo que o professor Waldo fala, não põe a mão na cumbuca, porque vai evocar uma série de coisas, às vezes a pessoa vai pegar um trafar ali, ou trafor, seja lá o que, e ela vai siderar, exatamente. Agora, o mais interessante que eu vejo, além disso, é a repercussão no grupo. Isso eu estou bem de olho, eu estou escrevendo lá um livro sobre isso, eu quero colocar, no capítulo de Grupo Karma, eu quero colocar, porque são as mais variadas possibilidades. Então, tem pessoas que vibram com você, que acham o máximo aquilo, tem pessoas que ficam super, como eu comentei, elas ficam desapontadas porque não é com ela, elas ficam um pouco invejosas, você fala nisso, elas não se sentem bem. Então, tem dentro desses dois extremos, tem de tudo. Mas eu vejo assim que, olhando a média, em termos de Max ProEx, a gente está mais maduro para poder lidar com isso, porque antes não havia essa possibilidade, né? E aí começou com um caso, depois com outro, então a gente já tem mais ou menos uma jurisprudência de como lidar com essa informação sem ficar, por um lado, né, fora de série, adorando, e por outro lado também não querendo enfrentar, né? Então, eu considero muito essa responsabilidade em termos grupais. E é tanto que eu estou falando você está lá me ajudando, né, junto com outras pessoas nesse fórum, e depois eu penso que não vamos mais falar tanto de Littré, né? Eu vou assim, tudo que você quiser saber vai lá, vamos esgotar, e aí vamos uma próxima pessoa, se for o caso, a gente discute, enfim, disseca a personalidade, mas para não ficar, sabe, over assim. Mas as repercussões são muito, muito variadas, né? E elas existem mesmo. Aqui na primeira página, lá na Megapensenologia, o segundo Megapensene você fala, retrocogniciologia exige autocrítica. Qual foi a linha de raciocínio para você disso? A linha de raciocínio é que a retrocognição, como a gente comentou, ela é muito impactante, né? Ela é aquela que a pessoa não tem dúvida que teve, não é só um ensejo, aquela que é um parafato mesmo.
Se a pessoa deixa pegar no psicossoma, a tendência disso é subir a cabeça. Então, como eu comentei, ela começa a querer preencher lacunas, ela começa a achar, vamos supor, que aquilo foi em determinado período e ela não tem certeza, ela às vezes começa a afirmar, ela pode ter afinidade com determinada personalidade histórica, ela às vezes força a barra. Então, tem que tentar ser o mais, assim, sabe, nu e cru possível. O fato que aconteceu foi esse. Aí depois, se quiser fazer conjecturas, beleza, mas com ponto de interrogação antes. E além disso, todo esse raciocínio que a gente comentou, de tentar colocar o conscienciograma, assim, falar, essa pessoa que nessa vida, naquele contexto, ela tiraria que nota no conscienciograma? Já está perto da desperticidade, igual a Patrícia estava falando, ou não? Como é a cosmoética que ela manifestou naquele momento? Porque é um fato muito importante que a gente sempre fala, todo mundo que estuda a retrocognição sabe disso, é ver o zeitgeist, né? Você tem que analisar aquela personalidade naquele contexto. E não adianta analisar com os olhos que a gente tem hoje, no sentido de querer que ela tivesse as informações que a gente tem hoje. Então, nesse sentido, exige autocrítica para os dois lados. Para não dourar a pílula, mas também você saber dar um desconto vamos dizer assim, da mentalidade da época que a pessoa manifestou. E o que eu estou vendo hoje? Eu acho muito interessante. Eu, aí, ao longo principalmente desse ano para cá, a gente estudou muito a personalidade do Littré, a personalidade, alguns contatos, por exemplo, a gente colocou aí a questão do retrosociograma, né, que a Cris está desenvolvendo, a Patrícia está ajudando também com outras pessoas. E isso faz pensar muito nessas relações, justamente para a gente descobrir aqui. Mas, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar a biografia de determinadas personalidades que viveram sobre o mesmo teto, vamos dizer assim, ambiental, no século XIX, na França. E aí você começa a ver que realmente, sobre teoricamente, as mesmas influências, as pessoas têm reações diferentes. E aí você começa a valorizar aquelas reações mais maduras, você valoriza ainda mais, entende? Aquilo que já era, vamos supor, todo mundo fazia, já era um trafar médio. Se a personalidade fazia, você não, aqui tem um desconto. Mas se ela fazia além, abaixo daquilo, pior do que aquilo, aí você dá uma nota pior no conscienciograma, entende? Então você tem uma referência de como a média das personalidades reagiam àquele zeitgeist. Aí você começa a olhar o seu biografado, entre aspas, a sua personalidade-alvo com outros olhos. Entendeu? Porque aí você vê, está todo mundo sofrendo a mesma coisa, respirando o mesmo ar. Se a pessoa ela já tinha determinados princípios, isso